Matheus Vieira pergunta sobre Bahia. Diz que saiu no Galácticos Online, Bahia e Marcos Rojo, procede? Rapaz, eu não tenho nenhuma informação sobre isso. E o perfil, para mim, Matheus, é completamente fora do que a gente imaginava, tá? Assim, completamente fora do perfil. Eu não faço ideia, né? Não tenho conhecimento de nada em relação a isso. E acho que foge muito do perfil, né? Então, levando em consideração que fugiria muito do perfil, eu não acredito muito. Mas é uma crença minha, não é informação, é somente um achismo da minha parte, Luiz Teres. Mas não só foge do perfil, mas vamos deixar muito claro, na conversa que eu tive com a fonte do Bahia, né, essa fonte que participa das negociações, né, diretamente, ela deixou muito claro que jogador com esse perfil não vai vir, pelo menos nessa janela não vai vir. O Bahia não pretende trabalhar com jogadores desse perfil para essa posição. Existe a fonte citou que existem situações que são exceções de mercado, mas Marcos ou não representam uma situação de excepcionalidade no mercado. Não representa. Não, em nenhum contexto, para mim, né? Com essa idade, se fosse um Messi, né? Um jogador, um Everton Ribeiro, né? Tudo bem. Ali representa uma exceção dentro do mercado. A Rojo não. Então. Pois tem 35 anos, né? O Rojo tem 35 anos, foge completamente do perfil. Anos, é um cara que tem uma fama meio de briguento, digamos assim, né? Tava treinando separado no Boca Juniors, já tava sendo impedido de entrar no vestiário, o cara tava meio brigado, rescindiu o contrato e agora tá livre no mercado. Mas assim, Matheus, para mim foge completamente do perfil. Eu não acredito nessa possibilidade por conta do perfil, tá? Não acredito. Não acredito. Seria para mim um Vitor Cuesta 2.0. Não acredito nessa contratação, não. Que 0.5, na minha opinião. Não, mas eu acho que Marcos Rojo foi melhor do que o Cuesta, né? Mas a carreira dele, no caso, foi melhor do que na carreira, né? Mas o momento, né? O Cuesta chegou aqui ainda no momento de relativa alta, né? Não em alta, mas assim, ele não estava tão mal, né? No momento não era um nome que se dizia assim, né? O Rojo tá sumido, né? Tá sem chamar a atenção há um bom tempo. Pois é. Um abraço aí para nosso parceiro Luan Santos. Se viessem Sequeira, Sanabria e Robert Renan, você ficaria satisfeito, Leiro? Sim. Bem próximo de estar satisfeito. Eu só não sei, sinceramente, Luan, eu só não gosto muito da ideia de mais um zagueiro canhoto. Assim, não seria um nome ruim. Já falamos até da possibilidade de mudança de esquema aqui, ou, digamos assim, da possibilidade de jogar o Robert e o Mingo, mesmo sendo dois jogadores canhotos, né? Mas seriam 3 ótimos acréscimos, né, velho? Um goleiro de maior porte. O Sanabria, a gente ficou bastante empolgado com a possibilidade, né? Porque a gente viu aqui os lances, a gente esmiuçou, né, Lula, dissecou aqui as informações do Sanabria e o que a gente viu inicialmente foi algo muito interessante. E o Robert Renan é um jogador jovem, né, que tem muita experiência já, apesar de ser jovem, porque já rodou alguns clubes de vários mercados diferentes, né? Já jogou na Europa, na Rússia, já jogou também no futebol árabe, enfim. Então, é um cara que já jogou no Brasil em vários clubes grandes, né? Como o Corinthians e o Internacional, por exemplo. Então, dentro desse sentido, dentro desse cenário, seriam 3 contratações, sim, que fariam uma mudança de rota, né, nesse time do Bahia, para essa janela e para essa final de temporada, nesse segundo momento de temporada. Apesar de que eu preferiria um zagueiro destro, né? Mas não vejo como aos olhos a chegada de um zagueiro como o Robert Renan, não. Mas a princípio, o que a gente tem de informação é que a situação de Patrick Sequeira está travada até então. Sanabria, as negociações estão acontecendo. A gente não tem nenhuma informação sobre estar travado ou não, até perguntaram no chat aqui. O que a gente tem de informação é Patrick Sequeira, negociação travada, ponto. Sobre o Matheus Sanabria,
a gente está com a informação de negociações em andamento, e o Robert Renan, no mesmo dia que a notícia saiu, ela já saiu com aquela ideia de que o Robert Renan não viria, porque ele teria pedido para jogar no futebol europeu, né? Teria desistido. Agora, foi uma contratação que chegou quase nos finalmente, né? Porque, pelo menos pelo que se noticiou, se eu não me engano, acho que foi o Elton Serra que falou sobre isso, até minutas contratuais já tinham sido trocadas, estava tudo praticamente preparado para poder assinar. E aí, graças a Deus que hoje, Luiz, a gente até fica chateado em alguns momentos, mas hoje o Bahia ele só anuncia quando de fato o cara tá em Salvador com tudo fechado, né? Porque, por exemplo, o Bahia poderia. Tem time que anuncia dessa maneira, né? Começou a trocar minuta contratual, o time vai, pum, anuncia. Se o Bahia tivesse anunciado o Robert Renan, e aí? E agora? Como é que seria? Né? A gente teria anunciado um jogador que não jogaria aqui. Então, nesse caso aí de pecar pelo excesso, né? Pelo zelo, pelo cuidado, eu acho que o Bahia faz da maneira correta. Agora, isso não justifica, evidentemente, a letargia excessiva, né, em não trazer os reforços necessários nesse momento. Até porque, Lula, como está no título da live, estamos no nosso limite. Né? O Bahia entrou no limite perigoso, né? Porque a gente começou a ter muitas lesões, começou a ter... as suspensões começaram a acontecer, né? A gente começou a ver o time cada vez mais com dificuldade de poder manter uma sequência. As oscilações, a partir disso, vieram, né? As oscilações cada vez mais presentes. Então, para mim, e não só para mim, acho que o Rogério Ceni também já ligou o sinal de fumaça em alguns momentos nas coletivas, e para o torcedor também está muito claro, para você, para todo mundo, está muito claro, estamos chegando no nosso limite. Ou melhor, já chegamos, na minha opinião, no nosso limite. Eu acho que daí para frente, a gente pode ter Deus é mais, bateram a madeira aqui na mesa, mas poderíamos ter, né? Poderíamos ter, se não contratarmos a mesma degringolada no mesmo período de tempo, mais ou menos, porque Matheus Carvalho foi muito feliz ontem quando ele falou. O Bahia ele degringolou no ano passado justamente nesse mesmo período, né? Julho, agosto, naquela reta final de primeiro turno, quando a gente pega ali Corinthians, quando a gente pega ali o Cuiabá, né, que estava num momento ruim, Atlético Goianiense, a gente degringola no final do primeiro turno. E a gente agora está no final do primeiro turno, né? Estamos indo para a 19ª rodada, apesar de ter 2 jogos atrasados ainda contra Vasco e Internacional, mas o Fluminense é um jogo da 19ª rodada, né? Então, é preocupante e já estamos no limite, Luiz Teles. Ou melhor, estamos ou não estamos para Luiz Teles? Cara, estamos, desde que a gente tem a necessidade desses jogadores no plantel, primeiramente do atacante, do zagueiro, e depois da desconfiança dos goleiros, a gente está nesse limite, com certeza, ainda mais quando estávamos disputando 4 competições. Ainda temos 3, né? E com possibilidade de seguir avançando, né? Pelo menos ali até meados de setembro, estarmos nas 3, né? As finais da Copa do Nordeste acontecem 6 e 9. Então, isso representa para a gente um limite. 2024 está aí de lição, né? Acho que a gente tem mais chance de não repetir 2024, porque ainda que estejamos nesse limite, nós reforçamos o elenco, nós temos um elenco menos, não, né, mais homogêneo, a gente pode dizer, né? Há menos diferença entre titulares e reservas do que houve em 2024. Eu acho que também fica a lição, né? Porque naquela época fazia o comentário que achava que o time deveria haver mais rodagem, alguns titulares se sentia muito com alguns titulares em detrimento de alguns reservas que estavam jogando bem, né, que mostravam serviço, estavam mostrando mais ritmo. A queda de Jean Lucas é muito clara em relação a isso. A queda do próprio Everaldo jogando na função que ele jogava é muito clara em relação a isso. Até o próprio Tassiano, né, que se caracteriza por ter uma consistência no ritmo, na parte física do jogo físico, né, e do preparo, da intensidade de jogo, também estava mostrando isso, e não havia, as modificações elas não aconteciam, né, a rodagem não acontecia, a gente deu aquela degringolada gigante, né, e que nos complicou bastante, né, a ponto de uma vaga na Libertadores que é mais do que factível,
ter ficado sob risco, né? Ainda bem que ampliaram-se as vagas, né? E a gente terminou beliscando ali na última rodada, com a boa reta final, né, do time, mas sobretudo a boa reta final de Lúcio Rodrigues. Sobre essa questão de computação, só pontuando aqui, eu ficaria satisfeito, tá? Dada a urgência das coisas, mas ficar satisfeito não significa também ter certeza do resultado desses jogadores em campo, tá? Mas, pelo que a gente vê, pelo perfil, né, eu fico satisfeito porque, assim, são jogadores que estão dentro do perfil que eu espero que sejam contratados pelo clube. Mas o resultado a gente não tem... que fique claro aqui, eu não estou garantindo que esses jogadores entregariam o resultado. Tá? Esses jogadores não estão num nível de clareza para mim de que resultados seriam entregues por eles dentro do Bahia, né? Mas estão num perfil que o clube contrata e que hoje a necessidade é imperativa. Tem novelas que elas acabam porque acabou mesmo, né? Não tem mais negociação, romperam a negociação e tal. Nesse caso, me parece que é uma queda de braço infinita, né? O Bahia, junto com o Grupo City, não quer deixar de contratar o cara, o Casapia, a cada falha de goleiro do Bahia aumenta 1 milhão, né? E aí, essa negociação nunca acaba, Luiz Teres. Pois é, e reitero aqui, eu vou lá atrás de nova apuração, né? Isso que a gente tinha conversado foi na semana passada, né? Sexta-feira da semana passada, se eu não me engano. Foi quando eu falei sobre isso. Sexta ou quinta, eu não lembro agora. Não, na verdade, eu falei no chá com o Teles, mas minha apuração havia acontecido durante o final de semana. Em relação às negociações, né? E foi na terça-feira, então, que eu falei isso. Mas só colocando assim, o que é complicado é você ter um alvo desse, passar tanto tempo negociando sem conseguir andar e não ter outros alvos, né? Não ter claramente outros alvos, né? Porque assim, entendo que este é o goleiro para o projeto, tá? Entendo que até pouco tempo atrás era uma necessidade, mas não era uma urgência, no meu modo de pensar. Passou a ser uma urgência a partir das falhas de Ronaldo e de Marcos Felipe, e a gente não ter mais confiança nos goleiros. Só que há muito tempo, velho. Assim, você ter apenas esses alvos no mercado é muito pouco, né? Acho que é esse alvo no mercado, né? Pelo menos do que chega até a gente. Então, a gente já deveria estar com esses jogadores aqui, né? Na minha opinião. A gente está sofrendo, perdendo pontos, sofrendo esportivamente, por não ter... Né? A gente não está falando em dar uma resposta à torcida, né? A gente está falando em perder pontos mesmo, em colocar em risco classificações, né? Talvez, por exemplo, se a gente tivesse atletas para essas posições de reposição contratados antes da janela, ou começasse a janela, a gente já tivesse aqui, talvez a gente ainda tivesse na Sul-Americana, por exemplo. Né? A gente precisa, de fato, né, dessas contratações, de recompor o elenco em relação às perdas que teve, recompor com qualidade, né, não só no mesmo nível, mas, se possível, trazer jogadores do nível superior àqueles que saíram, e aí você dá prosseguimento às conquistas esportivas, né, ao processo que vai colocar o Bahia, vai manter e colocar o Bahia ainda em um patamar mais alto do futebol brasileiro. Perfeito. O DC falou exatamente o que eu penso. Desses 25 dias, ainda tem exames médicos, aí vai inscrição no BID, aí treinamento até pegar o ritmo, né? No caso do Patrick, ele já estava fazendo a pré-temporada, então não sei se vai demorar tanto, não se demoraria tanto tempo assim, né? Mas enfim, aí você vai pegar ali pelo menos uma semana para poder fazer esse processo todo, de uma semana a 10 dias, e aí você já cai para 15, 10 dias de diferença do que falta para a janela acabar. De fato, velho, estamos no nosso limite, né? Realmente já ultrapassou o limite de espera. Uma coisa é você ter paciência, uma coisa é você esperar, e a gente tem muita consciência disso. Outra coisa é você errar de novo. Errar de maneira equivocada,
desculpa, errar se equivocando mais uma vez pela mesma questão. Né? Assim, até o nosso amigo colocou aí aquele velho ditado, né? Errar é humano. Agora, persistir no erro é falta de inteligência. Não vou nem usar burrice, né? Vou ser mais elegante. É falta de inteligência, né? Então é complicado.